Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Atos 9, nós iremos ler a partir do verso 20. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de ilustrar o início da mensagem com a letra de Colossenses 1, que acabamos de cantar. Coloca para mim, por gentileza, meu irmão. A igreja, a importância de uma reflexão na escolha das músicas em que nós cantamos, e não somente na igreja. No nosso dia a dia, a gente abre mão de vez em quando para algumas práticas. E muitas vezes, principalmente em inglês, né, a gente comete aquela gafe de ficar cantando e gostar da música, porque ela nos lembra alguma situação ou toca no nosso coração, ou tem alguma ligação afetiva, principalmente no que diz respeito ao romance, né? Toda aquela coisa, principalmente quem viveu os anos 80 sabe como foi impactante, né? As baladas, os rocks, pops que a gente ouvia. E eu estava refletindo sobre isso, principalmente com a minha playlist, que eu costumo ouvir no carro, e pensando como que nas coisas mais simples nós devemos glorificar a Deus. Por que essa reflexão? Porque quando nós chegamos no momento auge da nossa semana, do dia mais importante da nossa semana, que é o domingo, em que viemos à casa do Senhor para adorá-lo e servi-lo, e derramar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor a Ele, nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. E Deus nos abençoou com algumas pessoas que entenderam isso, artistas que entenderam isso, e produzem músicas boas. E com música boa eu quero dizer que são músicas que exaltam o nome do Senhor, que apontam efetivamente para o Senhor. Não podemos nos perder no que diz respeito à música, achando que música boa é aquela que a gente gosta, ou que toca o nosso coração, como eu acabei de exemplificar. Música boa é aquela que glorifica o nome do Senhor. Com isso eu não estou dizendo que não existe música que não seja cristã, que não é boa. Existe. Existe música bem composta, existe música bem trabalhada, quer seja na letra, quer seja na estrutura musical. Existe música pensada para exaltar a arte, a beleza da criação, ainda que não faça referência direta ao Criador, mas exalta a criação. Música boa. No entanto, quando se refere à música para a adoração, para o serviço ao Senhor, nós precisamos ser ainda mais específicos. Essa música precisa ser essencialmente, meticulosamente voltada para a adoração e focada, centralizada em Cristo. Ou como nós dizemos na teologia, ser uma música cristocêntrica. Cristo é o centro daquela música. Não são as minhas vontades, não são os meus desejos, não são os meus sonhos, mas Cristo sendo o centro. Mas, pastor, então não há espaço para derramarmos o nosso coração
diante do Senhor, há espaço. Mas até nesse momento você precisa ser cristocêntrico, para que você não seja levado, enganado pelo seu próprio coração, num momento tão importante da sua vida. É perceptível que a igreja se envolve e canta com mais fervor quando ela conhece a música. Mas a igreja pode ser facilmente enganada e levada a cantar músicas ruins. E é por isso que eu gostaria de exemplificar com esta música, que é uma excelente música. Por um motivo bem simples. É uma música cristocêntrica. É uma música bíblica. Vejamos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor sobre a criação. Reflete Colossenses capítulo 1. Próximo, meu irmão. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Colossenses capítulo 1. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Colossenses capítulo 1. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. E cantando isso, queridos, quando nos deparamos com o texto bíblico cantado e percebemos a supremacia de Cristo acima de tudo e de todos, deve vir à mente o nosso momento de adoração. E aqui, particularmente, um momento de adoração de um ou de outro, em que está vivendo uma vida tranquila. No momento de outro que está vivendo uma vida complexa. No momento de outro que está vivendo uma vida de terrível dor e sofrimento. No momento do outro que não sabe nem o que está vivendo. Mas o que une todo esse louvor e essa adoração, independente do momento que você vive, é a centralidade de Cristo. É o momento em que você se coloca diante dele e adora o nome dele, independente das circunstâncias. Porque o serviço e a adoração a ele independe das circunstâncias. Tem uma música antiga que dizia assim, já era antiga quando nós fomos convertidos, pelos idos de 2001. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vistas. Deixando claro que o cristão caminha a partir da fé, a partir da adoração e do serviço ao seu Senhor. Nós cantamos muito essa música, e fez muita diferença na vida, particularmente na minha vida, e eu gostaria que você guardasse isso, que o seu louvor, a sua adoração independe das circunstâncias e que você deve conduzir todo esse louvor de forma consciente, se não sabe a letra, com recurso da tecnologia. Se não consegue cantar no tom, não importa, porque o tom que você deve ressaltar aqui é uma adoração verdadeira. Não se preocupe se você é desafinado ou não. Pois a afinação que faz com que o seu coração chegue efetivamente para a adoração é a afinação do Espírito Santo, é a afinação do próprio Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, o que mais importa para a vida do adorador é ele ser um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Tendo dito isso, queridos, eu gostaria de convocar você a refletir todas as vezes que você for cantar, a perceber o louvor e a adoração como um momento extremamente importante na vida do crente, na vida do Senhor, na sua caminhada. Leamos Atos capítulo 9, do verso 20 ao 31. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam,
Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais, se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido de muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou a conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco, pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente no nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Grandioso Deus, soberano e majestoso Pai, mais uma vez nos encontramos diante da Tua palavra para ouvi-la, ela que é a verdade plena, ela que transforma, cura, liberta, ela que salva, ela que é chamada o Teu poder. E diante dela, Senhor, nos curvamos. E atentos, ó Deus, para ouvi-la, suplicamos a Ti que fales conosco. No nome do Cristo Jesus somente que oramos. Amém. O contexto ainda é o mesmo. A narrativa que se segue da conversão do famosíssimo apóstolo Paulo. E neste momento, a perseguição toma proporções terríveis. E essa perseguição, como nós já bem vimos nos 2 últimos domingos, é personificada na pessoa do apóstolo Paulo. Na pessoa do não convertido ainda, Saulo. Então, eu ressaltei bastante isso para que os irmãos focassem na transição e dividir assim em 3 momentos, justamente para que nós percebêssemos essa mudança, essa transição, como uma pessoa é transformada gradativamente. E ao observarmos este momento da igreja e desses seus perseguidores, eu fui considerando com alguns irmãos 3 aspectos de suma importância que eu intitulei aqui de o estado do perseguidor, o estado do convertido e o estado do perseguido. E é sobre isso que nós continuaremos a falar nessa noite. Paulo e a expansão da igreja, de perseguidor, agora perseguido. E consideraremos aí esses 3 aspectos. Consideramos, em domingos anteriores, o estado do perseguidor, pois ele revela o cerne, a alma da perseguição. E qual é o cerne, a alma da perseguição? O ódio ao Evangelho. Consequentemente, ódio a Cristo. Consequentemente, ódio a Deus. No último domingo, nós consideramos o estado do convertido, pois a conversão, mediante o encontro com Cristo, transforma. E consideraremos, neste domingo, o estado do perseguido, pois ele se entrega em obediência. Perseguidor, convertido, perseguido. E esta é uma estrutura um tanto difícil de lidar nos nossos dias, como nós temos verificado na escola dominical. Porque a sociedade em que nós vivemos foge
de qualquer aspecto da dor e do sofrimento. O sofrimento deve ser rechaçado a todo custo, ainda que essa dor e esse sofrimento promovam mudanças e transformação. Nós vimos pela manhã, relembramos, um slogan que era utilizado pelos atletas aí de halterofilismo, no pain, no gain, uma expressão em inglês para dizer que sem dor não há ganho, ou seja, sem esforço, sem o quebrar das limitações, não poderia haver efetivamente ganho, progressão, maturidade. E nós entendemos a importância de relembrar e considerar o estado do perseguido. Então, após considerarmos o estado do perseguidor e do convertido, vamos a este momento importante da mudança do apóstolo Paulo. Consideremos o estado do perseguido, pois o perseguidor foi profundamente mudado. Verso de número 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Verso 22. Preste atenção no que é ressaltado. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Mais à frente, no versículo número 27, o texto diz assim: Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Perceba que nessa perícope, nesse montante de versículos, nós temos o tempo inteiro o texto apontando para Jesus Cristo. Paulo prega Jesus, o Filho de Deus. Paulo demonstra que Jesus é o Cristo. Paulo, o texto, agora Lucas ressalta Jesus como Senhor. Barnabé diz que Paulo pregava em nome de Jesus. E aqui Barnabé fala isso num contexto de defesa do apóstolo Paulo, porque muitas pessoas não estavam acreditando na sua conversão. Consideremos o estado do perseguido, pois o perseguidor foi profundamente mudado. Pois é conhecido por pregar Cristo verdadeiramente. Verso de número 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Aí o verso 22 retrata a nossa afirmação. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O apóstolo Paulo ensinava, pregava Jesus Cristo, e não somente isso, mas ele demonstrava que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado. Essa mensagem para nós talvez passe despercebido, mas para um grupo de judeus, judeus fervorosos, judeus ávidos por perseguir qualquer pessoa que anunciasse outro Deus ou salvação que não fosse apenas no Messias esperado por eles. E Paulo chega para eles e diz: Jesus é o Cristo. E isso cai como uma bomba em seus corações. Como ele pode afirmar que aquele que morreu, que dizem que ressuscitou, mas não ressuscitou? Nós não vimos isso, nós não acreditamos nisso, que ele tenha sido ressuscitado. Como ele pode dizer que ele é o Messias? Nós, que somos detentores do conhecimento, não vimos esse tal Messias. Por isso, não pode ser o Messias. E arrogavam para si autoridade baseado na lei e na sua religiosidade, contrariando a Escritura, que mostra claramente. É como se tivéssemos aqui uma lista, um checklist de características. Vamos ver características do Cristo. Da onde ele viria? Esse Jesus cumpre? Sim. Como que era o comportamento dele? Como que ele amou as pessoas?
Como ele se entregou? Quais são as características deste homem? E vai fazendo assim um checklist em tudo. E Jesus encaixa perfeitamente, não na perspectiva deles, mas na perspectiva bíblica. Daquilo que a Bíblia efetivamente fala acerca do Cristo. E Paulo está pregando o Cristo, anunciando o Cristo. Consideremos o estado do perseguido agora como alvo do cuidado e da providência divina. Verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Percebeu que agora o convertido se tornou perseguido, por quê? Por causa da sua pregação. E ele vai avançando, anunciando o Cristo, e ele vai avançando, trazendo pessoas à luz a partir da pregação cristocêntrica, a partir da pregação em que Cristo é o centro, o alvo de todas as suas reflexões e pregações. E Deus vai conduzindo a história daquele que se entrega à obediência de caminhada com Ele. O apóstolo Paulo é convertido, e nós vimos no último domingo, no verso 20, que quando ele é convertido, imediatamente ele passa a pregar. O termo utilizado no verso 20, e logo pregava nas sinagogas. Então essa obediência faz com que a vida do apóstolo Paulo comece a ter sentido. E a vida do apóstolo Paulo agora transformada completamente, passa a ser uma vida de propósitos profundos. E Deus vai conduzindo a história para que este mesmo, como ele diz lá no verso, em versos anteriores, no verso 15, o próprio Deus o escolheu para ser instrumentos para pregar aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus coloca irmãos ao lado do perseguido, para que ele veja o cuidado e perceba Deus cuidando dele também. Olha aí o que acontece no verso de número 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha, para fugir daquela perseguição. Alguns autores vão falar da contrariedade do apóstolo Paulo em relação a essa postura, porque ele queria continuar ali e queria continuar pregando o evangelho, mas de forma estratégica haviam pessoas que estavam ali justamente para dar o apoio e o cuidado que ele precisava. Nós percebemos a providência divina para apoio, para tornar a caminhada suportável. Como assim? Surge um outro personagem que nós vimos lá no capítulo 4, lá em torno do capítulo 4, verso de número 26. Perceba aí. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele foi discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Nós temos claramente aqui o Senhor conduzindo a história, dando suporte, apoio para tornar essa caminhada suportável. Surge então José, mais conhecido como Barnabé. Esse Barnabé, se você se lembra da história de Ananias e Safira, ele se encontra naquele contexto, não é? Nós descobrimos que, por exemplo, o nome dele verdadeiro era José, mas era chamado de Barnabé, que significa filho do descanso, aquele que traz o descanso, vamos dizer assim. Então, quando conhecemos, ele havia vendido o seu terreno para que todo o dinheiro fosse investido para a obra de caridade. Aí, aquele casal invejoso, lembra, Ananias e Safira,
olha para aquela situação e vai fazer o mesmo, só que vende em mente, né? Então esse é o mesmo Barnabé. Ele aparece aqui agora na história como aquele que vai apoiar o apóstolo Paulo, como aquele que vai chegar diante dos discípulos e dizer assim, perceba, queridos, é óbvio, é algo compreensível, vamos dizer assim. O apóstolo, o então Saulo ainda, ele estava perseguindo a igreja. De repente esse cara se converte. Imagine aí que alguém extremamente violento do bairro aqui, que nós conhecemos há anos, começa a frequentar a igreja. E você sabe que essa pessoa é violenta. E você sabe que essa pessoa é envolvida com o crime. Você sabe que essa pessoa fez coisas terríveis. Você o conhece há anos. E de repente ela está sentada no banco e vai ter uma reunião de oração na sua casa e ele diz que vai. É o primeiro a chegar. Você não fica desconfiado, não? Fica com medo, não? É óbvio. Nós não estamos falando apenas de um bandidinho de bairro. Nós estamos falando de alguém que tinha sobre as suas costas o contexto político e social. Havia toda uma estrutura por trás dele, perseguindo para matar efetivamente todo cristão. E agora esse homem é convertido, e ele se apresenta diante dos apóstolos, e é necessário uma testemunha. Verso 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Nós temos claramente aqui o cuidado e a providência do Senhor, trazendo alguém para apoiar o apóstolo Paulo nesses momentos. Mas, queridos, façamos uma pausa aqui mais uma vez, para refletir sobre essa transição, sobre o impacto da pregação do apóstolo Paulo. E eu quero fazer essa conexão exatamente nesse momento, para que os irmãos percebam a profundidade do que estava acontecendo ali, a complexidade de alguém que era perseguidor, de alguém que matava. E eu repeti isso muitas vezes, para que ficasse guardado no coração dos irmãos, que não é apenas uma historinha, tá bom? De alguém que era mau e agora é bom. Muito pelo contrário. Essa pausa eu quero trazer para refletir sobre essa complexidade do evento, do momento específico em que o apóstolo, o Saulo ainda não convertido, se apresenta em caminho de Damasco, é convertido e agora nessa conversão, o grande cerne, o grande momento, não sei se você percebeu, já enfatizei muitas vezes, vou repetir. O grande auge da história do apóstolo Paulo se encontra no momento em que ele encontra com Cristo. E prontamente, em obediência, ele começa a anunciar a Cristo. E como o impacto da pregação do apóstolo Paulo foi profundo sobre a vida da igreja. Por isso eu ressaltei anteriormente, ele prega o Filho de Deus, ele prega que Jesus é o Messias, o enviado, o ungido, o esperado. Ele prega no nome de Jesus. E perceba, o impacto foi certamente profundo, se a gente considerar a missão anterior do apóstolo Paulo. A missão anterior do apóstolo Paulo era cartas para matar. A missão agora do apóstolo Paulo, e hoje podemos dizer isso de boca cheia, a plenos pulmões, eram cartas para a vida, como ele escreve e como nós acabamos de cantar aqui. Uma das cartas dele aos Colossenses, como nós vimos. Irmãos, o impacto foi certamente profundo, se nós considerarmos de quem nós estávamos falando, do grande perseguidor. Enquanto perseguidor, pede autorização para matar os irmãos. Enquanto agora, convertido, se torna perseguido, envia cartas de vida. É relevante também notar que o efeito do encontro com Jesus transformou o apóstolo Paulo não apenas numa perspectiva espetacular, sabe? Ele viu uma luz e todo aquele cenário, como nós já vimos, né? Mas o que é apresentado aqui
é uma grande reviravolta, uma transformação tão profunda, mas tão profunda, que ele não consegue fazer outra coisa senão pregar a esse Cristo. Esse encontro com Jesus transformou um judeu legalista em servo fiel do Messias. Esse encontro com Jesus fez com que a dor e o sofrimento tomassem outros significados para ele. E agora ele entende que a sua dor, a sua morte, o seu sofrer é agora voltados exclusivamente para Cristo. Momento em que, em outro momento, ele vai ressaltar que se ele está vivo, ok, tudo bem. Se ele está morto, ok, tudo bem. Ele vai ressaltar a importância desse encontro, dessa mudança, e como ele almeja encontrar o seu Senhor. Como ele almeja ter esse grande momento, agora não mais no chão prostrado, mas de pé com suas vestes alvas mais que a neve, seu corpo transformado em adoração por toda a eternidade. Paulo irá ressaltar essa centralidade de Cristo em todo o seu ensino posteriormente, em toda frase, em toda construção teológica, literária que o apóstolo Paulo escreve, sendo o maior escritor da Bíblia, sendo aquele que, em quantidade de livros, mudou a história, não somente daquela época, mas de toda a humanidade, sendo o autor mais vendido de todos os tempos, vamos dizer assim, não é? Tendo seus escritos que chegam até os nossos dias, facilmente, para que nós tenhamos acesso. E mais uma vez, percebemos que pregar a Cristo traz sérias consequências. Olha o verso 29. Falavam e discutiam com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Consideremos, queridos, o estado agora do perseguido. O cristão que caminha com o Senhor efetivamente será perseguido. Quando o perseguidor é convertido em perseguido, vemos a igreja mudar de rumo. Porque foi importante a gente ressaltar que a perseguição era personificada em uma pessoa, nessa narrativa, o apóstolo Paulo. Por que era personificado nele? Perceba aí o que vem em seguida. Verso de número 30. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Mais uma vez, aquela rede de apoio, o cuidado e a providência divina. E ele é enviado para Tarso. Tem outros aspectos aqui que nós iremos ver a partir do verso 13 em diante, mas por hoje fique com essa imagem, do verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz, porque por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A perseguição conduziu a igreja ao avanço e crescimento. A perseguição fez com que a igreja avançasse ainda mais e crescesse ainda mais. Aquela ferramenta utilizada, que seria utilizada por Deus, agora sendo afiada por um período de tempo, 15 dias com os apóstolos, 3 outros dias com outros irmãos, 3 anos de treinamento, mas não deixando de pregar, sendo construído o maior de todos os teólogos, humanamente falando. E isso trouxe grande mudança na história da igreja. Perceba aí os efeitos através das palavras que Lucas usa quando escreve esse capítulo. Primeiro, a igreja tinha paz. Quando nós iniciamos o primeiro sermão, a gente viu o auge da perseguição. O perseguidor é quebrado, moído, jogado ao chão, encontrado cego e destruído. Agora, convertido, o perseguidor se levanta para sair como perseguido,
como testemunha fiel. E o resultado disso é que a igreja tinha paz. Além de ter paz, Lucas diz que havia edificação. Olha aí, tinha paz e edificando-se. A terceira parte, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Perceba que há uma ligação aí direta entre eles. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E por último, no conforto do Espírito. E a igreja que desfruta dessa bênção, o resultado, a bênção da perseguição, o resultado é crescimento. Não nessa ideia equivocada que a gente vê muitas vezes por aí, né? As pessoas falando, a igreja precisa... geralmente são pessoas que não sabem o que estão falando. A igreja precisa ser perseguida, ela vai começar a orar mais. Queridos, não deseje perseguição. Deseje paz, para que o evangelho avance. Quando a perseguição vir, não é se, ela vem e aumenta cada dia mais. Quando ela vir, você sabe como reagir. Você entende que assumir a postura do servo que sofre pelo reino, do servo que é perseguido pelo nome de Jesus, do servo que entende a sua caminhada efetivamente ligada à dor e ao sofrimento do seu Senhor, o servo que olha para o sofrimento e diz, eu sofro por amor a Cristo. Isso faz sentido. E o sofrimento toma outros contornos em nossa vida. Sendo assim, queridos, a grande virada, o grande momento, o auge é o encontro do perseguidor com o perseguido, que convertido, agora, aliás, o encontro do perseguidor com o Cristo. E agora ele, convertido, passa a ser perseguido. E nesse encontro, o perseguidor se torna perseguido não por altruísmo, não por um ideal, o que pode haver, né? Nós temos nos nossos dias. O último herói aí, alçado pela comunidade mundial em muitos aspectos, foi o presidente, né, da Ucrânia, que é um homem despreparado, vamos dizer assim, né, decidiu enfrentar uma grande potência, e a guerra persiste até hoje. Percebe que pode haver pessoas que vão assumir uma causa nobre e enfrentar, até se for necessário, a morte. Tem alguém que pode morrer pelo seu amigo, pelo seu irmão? Pode. Mas a causa do Evangelho, mas o ser perseguido por amor a Cristo, dá sentido à vida. E não apenas uma causa, não apenas um contexto político ou religioso, mas traz efetivamente mudanças na vida do agora perseguido. Eu concluo, queridos, com algumas afirmações. Aqueles que recorrem a Cristo têm os seus corações completamente transformados. Eles veem as coisas de forma diferente. Buscam a glória de Deus em vez da sua própria glória. Entendem que é necessário passar por dor e sofrimento neste mundo. O cristão inalterado, ou seja, aquele que não muda, aquele que é religioso, que vai apenas em alguns momentos específicos de celebração na igreja, não entendeu o que é caminhar com Cristo efetivamente. Eles buscam a glória, o verdadeiro cristão busca a glória de Deus efetivamente. A sua história pode não ser, queridos, tão dramática, não é? Hollywoodiana, como foi a transformação do apóstolo Paulo, mas ela deve haver mudanças. Se você caminha com Cristo, sua vida deve ter mudanças. O encontro com Cristo converte, transforma o perseguidor em agora perseguidos. Vamos refletir também em algumas aplicações para que você saia daqui sabendo exatamente o que fazer em relação à sua vida. Se você foi convertido, deve imediatamente
anunciar a salvação em Cristo. Percebeu qual é o foco? Eu fui convertido, agora minha vida vai dar tudo certo. Minha vida financeira vai se encaixar e vai ser bênção atrás de bênção. Eu não posso viver uma vida de pobreza, porque aquele que se converte precisa ser dono das coisas melhores, do ouro, da prata e essas bobagens que a gente ouve na televisão, num determinado canal de vez em quando, não é? Muito pelo contrário. Se você foi efetivamente convertido, imediatamente você precisa anunciar a salvação em Cristo Jesus, porque o tempo urge, o tempo corre e não espera por ninguém. Se você foi convertido, ligado a isso, você precisa entender que você deve esperar perseguição. E eu não estou falando de perseguição lá no trabalho, perseguição de um vizinho, ou alguma coisa assim, eu estou sendo perseguido, não. Perseguição, quando você é servo do Cristo efetivamente, sabe o que é? É olhos rangendo. É ódio para com você, sua família, sua história e tudo que se refere a Cristo. Se você foi convertido, deve esperar perseguição. Se você foi convertido também, deve estar estampado em sua face quem é o seu Senhor. Nos mínimos detalhes, no seu jeito de se vestir, no seu jeito de falar, do seu jeito que você faz negócio, do jeito que você come, do jeito que você vende, do jeito que você compra, do jeito que você administra os bens que Deus te deu, do jeito que os seus relacionamentos são levados por você, do jeito que você perdoa, do jeito que você é perdoado. Se você é convertido, Cristo deve estar estampado em sua face. Pois a essência do servo de Cristo é ser perseguido por amor a Ele. E quando você tem Cristo estampado em você, a perseguição vem. Se você foi convertido, encontrará alegria e realização ao ser perseguido. Crianças, entendam que sofrimento é fato. Sofrimento vai vir na vida de vocês. Crianças, entendam que no mundo vocês vão ter sofrimentos, mas existem motivos para você ficar firme, porque o seu Senhor diz que, o Senhor Jesus diz para você, querida criança, que você vai ter esses momentos de dor e sofrimento, e eles só vão aumentar, tá bom? Mas não fique com medo. Ele diz, mas tem de bom ânimo, porque ele já venceu, e nele você entra nesse pacote de vencedor. Se você foi convertido efetivamente, alegria e realização serão palavras constantes na sua vida. Se você foi convertido, um sentimento de propósito inunda o seu ser. O sofrimento não derruba você. O sofrimento não abala você. O sofrimento pode fazer com que você se torne uma pessoa mais reflexiva, mais moderada, que entende o que é de fato sofrer, mas entende que Ele, Jesus Cristo, homem de dor, e sabe o que é efetivamente sofrer, deu exemplo para nós, para seguirmos. E é esse Jesus que iremos cantar mais uma vez, a música Colossenses 1, para encerrarmos a mensagem da noite. Mas agora eu quero que você olhe de quem que a música está falando. Eu quero que você preste muita atenção para que a sua vida se torne cada vez mais cristocêntrica. Para que a sua vida faça cada vez mais sentido nos momentos de dor e sofrimento. Para que você olhe para Cristo como o alvo da sua jornada. Para que você olhe para a dor e o sofrimento que todos nós passamos como um combustível para a fidelidade, para a pregação de Cristo, do Cristo transformado. E que Colossenses 1 ressalta, possa fazer com que a sua vida faça sentido cada vez mais.